O que você faria no lugar desses 3 homens, meu Deus do céu? Porque, em outras palavras, em outro sentido, é isso que está acontecendo com a nossa vida em 2016. E a gente olha para esse texto, a gente fica maravilhado. Daniel capítulo 3. Acharam? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Acharam, gente? Estou vendo um monte de gente desfolhando a Bíblia. Vamos lá, de novo, capítulo 3, versículo 1. Daniel. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Você reparou que a Bíblia repete 2 vezes a mesma coisa? O que significa isso, hein? Para a gente gravar que todo mundo ouviu, todo mundo obedeceu. 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, o pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Hoje a gente não se prostra diante de nenhuma estátua de ouro, mas a gente se afasta da presença de Deus. O inimigo, o Nabucodonosor de hoje, o faraó de hoje, usa outros métodos. O método que te afasta, o que te afasta da casa de Deus, é um método do diabo nesta época. 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. As consequências hoje são outras se nós não obedecermos. Você vai perder o emprego. Eu acho que é menos ruim do que ser jogado numa fornalha de fogo. Pensa nisso. Deus quer você aqui nas quartas-feiras, nos domingos de manhã e domingo à noite. Seus filhos precisam respirar este ambiente. Ah, mas coitado, quarta-feira eles vão para a escola, chegam, minhas filhas também chegavam cansadas. Portanto, versículo 7, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, olha, de novo ele repete. O negócio é importante, hein? É assim que o mundo faz. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, olha de novo. Você está contando quantas vezes?
É igual a Globo quando uma novela vai ser lançada. Até chamar a tua atenção, até colocar a tua mente, isso daí vai ser bom, eu não posso perder. Então veja que a Globo simplesmente está repetindo métodos do inimigo, de marketing, de, como é que se diz? Lavagem cerebral. Do saltério e de toda sorte de música se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se levantaram alguns... Não, é o 10. 11. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Os homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, bota até o nome dos caras, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Que Deus abençoe você. Vamos sentar. Eu pensei nos dias de hoje. Não temos uma estátua de ouro para a gente curvar. Mas se eles tivessem feito isso, eles estariam abandonando Deus. Se eles tivessem obedecido a Nabucodonosor, eles teriam desobedecido a Deus. Pensa nisso. Não vamos muito profundo, não. Quando você segue, olha aqui para mim, quando você segue as ordens do mundo que contrariam a palavra de Deus, você está fazendo a mesma coisa que o pessoal de Nabucodonosor fez. A história aqui vocês conhecem. Por desobediência a Deus, esse homem chamado Nabucodonosor, que se achava o cara da época, acabou com Jerusalém, pegou a classe alta, a classe inteligente de judeus e levou para a Babilônia. Foram viver na Babilônia. Deus permitiu tantos sucessos de Nabucodonosor que ele chegou à conclusão de que ele era o cara e não tinha ninguém acima dele e nenhum Deus poderia desfazer o que ele fez ou o que ele fizesse. Aparecem lá esses 3 rapazes. Aparece lá um rapaz chamado Daniel, que houve outro decreto com outro rei, e Daniel se recusou a obedecer. Se você obedecer às leis do homem, da Dilma, do Lula, do PSDB, do PT, leis que desobedecem à lei de Deus, você está em maus lençóis. Quando desobedecemos leis do país que são contrárias à lei de Deus, nós estamos contra Deus. É simples assim, não tem muita coisa que explicar. Se você permitir colocar um chip na sua mão ou na sua testa, você já estará sendo contado
como inimigo de Deus. E eu já estou vendo um cenário de gente, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Não vai pagar as contas. Porque não vai haver dinheiro, não vai haver dinheiro. Vai haver um chip implantado em você. Não quero entrar muito nesse detalhe, não. E aí o que faz? Tanto carro na rua, não dá para ir quarta-feira. O que faz? Eu tenho que me tratar na homeopatia e o horário que ela tem vago é só quarta-feira. Você já reparou que tudo contribui para ser contra o dia que Deus quer que você se curve a Ele? Ou você não percebeu isso, ou você acha que isso é coisa normal da vida. Não é coisa normal da vida. É uma guerra espiritual pela tua alma. Por alma que Deus pagou o preço na cruz do Calvário. É assim, gente. É um cenário montado. Teve uma pessoa que disse para mim, eu não estou podendo vir na terça-feira. Eu falei, não é problema. Se você falar que você marcou o homeopatia para quarta, a gente vai fazer o culto na quinta. Mas você não vai ter desculpa diante de Deus. Porque eu vou fazer tudo para você pastar em pastos verdejantes. Se for 15 horas, nós vamos botar o culto 15 horas. Ah, o bispo Pedro agora está em cima do muro, está fazendo a vontade de todo mundo. Não. Não. Eu estou tentando fazer você enxergar que existe flexibilidade numa liderança. Quando não ofendemos a Deus e quando não mudamos a lei de Deus. Eu anotei umas 5 lições aqui dessa história real. Todo mundo se curvou diante da estátua de Nabucodonosor. Esses rapazes e muitos outros. Mas esses foram os bodes expiatórios. Olha, eu vi que 3 homens ali, então... Aí o rei chama. Olha só a intimidação. Manda chamar o Sadraque, Mesaque e Abednego, levaram lá para o gabinete de Nabucodonosor, e aquele homem cheio de, né? É verdade, né? O Sadraque, eu ouvi dizer que você não está se curvando a minha estátua. Você está achando o quê? Intimidação. Primeiro é assim. Vamos lá, primeira lição que eu aprendo aqui, que eu vejo o versículo 16, que está escrito na sua Bíblia, no versículo 16. Vamos lá, já. A primeira lição é muito interessante, sabe por quê? Por que eles não veem a necessidade de responder a Nabucodonosor? Essa não seria uma oportunidade para evangelizar Nabucodonosor? Não. Sabe por quê? Primeiro, Sadraque, Mesaque e Abednego não eram políticos. Não se aproveita uma oportunidade para a gente virar a mesa. Segundo lugar, Sadraque, Mesaque e Abednego realmente não sabiam o que Deus ia fazer. Eles não sabiam. Eles não sabiam se iam morrer ou se Deus ia surpreendê-los. Eles não sabiam. E nós muitas vezes não sabemos o que Deus vai fazer. Em terceiro lugar, para quem está irado e furioso, e arrogante e soberbo, palavras não resolvem. Palavras não resolvem, conversa não resolve. Não tente conversar com uma pessoa furiosa. Não tente argumentar com uma pessoa irada. Não tente explicar para uma pessoa insensata. Eu já botei isso como regra na minha vida. Aí as pessoas podem pensar assim, então, viu, convencido. Não, você não me convenceu. Eu simplesmente não vou conversar com você enquanto você não parar para ouvir. É a regra aqui.
Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Deus não está falando para a gente te dar uma resposta. Para quem está irado e furioso, arrogante, soberbo, insensato, palavras não resolvem, somente a manifestação de poder. É você esperar. E olha, para que o poder se manifestasse nesta situação, Sadraque, Mesaque e Abednego teriam que participar. Olha só. Só tem uma maneira de mexer com esse homem. É o poder de Deus. E aí Deus escolhe botar você, Raimundo, dentro de uma fornalha quente para convencer Nabucodonosor. Mas você se dá, você cede, você concede, como é que o poder de Deus vai se manifestar? O poder de Deus só manifesta quando pessoas estão falando e concordando com ele. E estes 3 homens falam assim, não, isso a gente não vai fazer. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Isso também a gente não pode te responder. Então, teu Deus não é nada. Bom, isso é você quem está dizendo. Limite-se a responder apenas a pergunta do furioso, irado, do soberbo, do arrogante e do insensato. E se você também não quiser responder, você tem um respaldo bíblico. Jesus ficou quieto, em silêncio, sem dar uma palavra quando fizeram um monte de perguntas para ele. Porque esta gente não quer. Elas não estão querendo entender. Segundo, versículo 17 e 18. O que está escrito aí na sua Bíblia? Versículo 17 e 18. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A segunda lição desta história é que eles não sabiam o que o Senhor faria. E essa humildade a gente tem que ter. Eu não sei. Mas tinham uma fé sólida, independentemente de Deus escolher salvá-los do fogo ou não. Eles tinham fé. E é isso que você precisa ter. Você não vai ter todas as respostas, mas você tem que ter fé para todos os momentos. Gente, ter fé não significa ser sabichão. Ter fé não significa que sabemos o que vai acontecer depois de amanhã. Ter fé não me dá o direito de falar, faz isso, Paula, faz assim porque ele vai se curvar diante de você. Não. Ter fé é falar, Paula, não faça o errado. Eu não sei como Deus vai te abençoar, eu só sei que Deus vai te abençoar. Talvez você fique desempregada? Pode ser que sim. É melhor do que jogado na fornalha ardente. Mas não faça o que Deus não quer. Ter fé, gente, não é se amoldar a uma circunstância para não sofrer. Ter fé é se enquadrar dentro da palavra de Deus, mesmo que venham os sofrimentos. Isso é ter fé. Não sofrer não quer dizer que eu tenho fé. Muito pelo contrário. A fé traz sofrimento. E quem diz que fé faz a gente viver numa nice, está perdido e é ignorante e burro na palavra de Deus. Fé traz consequências graves aqui desses 3 rapazes. Versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha. Rapaz, a fornalha estava acesa. Como esses rapazes que temeram a Deus e foram fiéis a Deus, ele falou, aumenta lá 7 vezes. Bota lá, estava no 100, bota 700. Mais do que se costumava.
Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, os lançassem na fornalha de fogo ardente. Ainda amarraram os três. O que eles iam fazer com as mãos desamarradas? Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Gente, à medida que eu leio, se coloquem lá no lugar destes três homens, deste cenário hostil. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, o fogo matou os caras que jogaram Sadraque, Mesaque e não esturricou Sadraque, Mesaque e Abednego. Era esse poder que Nabucodonosor precisava ver. Mas esse poder contava com a contribuição e envolvimento dos que temem a Deus. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Terceira lição. Deus não apenas permitiu serem lançados na fornalha, como os salvou da fornalha de forma poderosa. Porque era somente desta forma que a boca de Nabucodonosor ia se fechar. Que este homem ia se render, vendo alguma coisa extremamente poderosa. Geralmente estamos prontos e cremos nos milagres, na salvação de situações adversas e trágicas, mas não estamos prontos, nem cremos quando a vontade divina, que é boa, perfeita e agradável, ela vem e existe em toda e qualquer circunstância. Eu quero que vocês sejam prósperos, mas o desemprego não descaracteriza você como um filho de Deus. Por esta razão, você não deve se vender. Você reparou como é que foi o posicionamento dos três homens? Ô rei, é o seguinte, a gente não tem como te dar essa resposta não, mas, olha, é isso, assim, assim, assim. Sem politicagem. E não faltaram com respeito. Eles não foram para a fornalha porque eles desrespeitaram Nabucodonosor. Presta atenção nisso. Eles não foram para a fornalha porque desrespeitaram Nabucodonosor. Eles foram para a fornalha porque eles obedeceram a palavra de Deus. É desse jeito. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei os puxa-sacos: é verdade, ó rei. Eram três. Será que abriram alguma porta nos fundos para eles? Mas se houvessem aberto uma porta nos fundos, eles teriam fugido. Eles não fugiram. Entrou mais um. Quem é esta pessoa? Não estão contados aqui no nosso rolo? Oh, meu Deus, oh rei, nós vamos apurar para o senhor. Puxa-sacos. De quem deveriam adular e adorar, não a fizeram. Mas Nabucodonosor estava lá, todo mundo se abaixando. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. A fé não quer dizer que sempre vai ser assim, sem dano. E ensinaram isso para a igreja. E você que está passando aí um perrengue, está numa tribulação, num deserto, porque está obedecendo a Deus, você já está começando a pensar que você está em pecado. Não está. Viva essa vida de obediência, custe o que custar, doa quem doer. Falte com todo mundo. Falte o trabalho. Abandone o marido, família, esposa, mas não deixe Deus para trás.
Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos. Cara, quem é esse Deus que pode livrar das minhas mãos? Agora ele sabe quem é. É o Deus Altíssimo. Como é que o cara aprende rápido, né? O cara aprendeu rápido. Saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, o que ele disse? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e enviou o seu exército, e confiaram nele, pois não fizeram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu povo, assim iria agradar a belo senão ao seu Deus. A minha oração é que quando as pessoas olharem para mim e souberem da minha vida e do meu testemunho, elas possam falar a mesma coisa que Nabucodonosor falou. Bendito seja o Deus do bispo Pedro. Já pensou? Assim como eu fui um instrumento para este homem me jogar na fornalha, por fé, por obediência à palavra de Deus, eu sou um instrumento para que este homem venha bendizer o nome do meu Deus. Tomara que nossa família, que nos jogou na fornalha, que se afastou de nós porque nós não desobedecemos a Deus, que a nossa família possa fazer essa declaração. Bendito seja o Deus da Rafaela. Bendito seja o Deus da Jaciara. Bendito seja o Deus do Rondinélio. Esse Deus que não deixou eu ganhar sobre a vida dele. Quarta lição. Deus também não apenas os salvou. Neste caso, não significa que Deus vai nos tirar de todas as fornalhas. Porque o âmago da fé é eu sou de Deus entrando ou não entrando na fornalha. Eu sou de Deus morrendo ou não morrendo. Eu sou de Deus empregado ou desempregado. Eu sou de Deus com a família me abençoando ou a família não me abençoando. Eu sou de Deus. Esse é o âmago dessa história aqui, gente. Não é um milagre que aconteceu, porque a nossa vida é um milagre. Milagre não é que muita gente aí cinematográfica, muito espalhafatosa, se contém apenas que eles entraram e saíram. Milagre é esse homem mau ser curvado diante do Senhor. Que a Dilma, o Lula se curvem por causa da posição da igreja neste Brasil. E quem mais quer que seja, eu não estou para partido nenhum, que nenhum deles presta. Assim como Deus não apenas os salvou, desencadeou umas seguintes reações. Primeira, antes Nabucodonosor só havia 3 insignificantes homens, que ele era soberano sobre estes 3 homens. Mas esses 3 homens não se subjugaram a esse poderoso rei. Antes Nabucodonosor via eles como um qualquer. Agora, Nabucodonosor vê o Senhor dentro da fornalha com os 3 homens. A tua fé vai fazer pessoas verem Deus com você. Fala isso para quem está ao seu lado. A tua fé vai fazer as pessoas verem, teu opositor ver Deus com você. Não fica com medo, não. Você não vai estragar nada
quando estiver em obediência ao Senhor. Você pode estragar tudo quando estiver desobedecendo a Deus. Eu não vou entrar nesse detalhe. O fulano falou para ser assim. Então vai ser assim. Não, você tem que se posicionar. Você não é um caixote. Olha para mim, você tem que se posicionar. Não, meu querido, minha querida, não. Deus não quer isso de mim. Deus não quer isso de nós. Não, você está errado. Eu não vou fazer isso não, porque isso vai estragar. Você vai estragar se você não fizer isso. Talvez você estrague a situação, mas você não vai se estragar. Você não vai se corromper. Em segundo lugar, antes, Nabucodonosor perguntou: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Agora ele declara: servos do Deus Altíssimo, vem para fora. Cara. Porque no início da luta o pessoal diz: quem é que vai te livrar do meu? Eu sou o teu patrão. Mas se você tem fé, é só aguardar uma hora, ou um dia, ou um mês, ou um ano, ou 10 anos, ou 100 anos, ou a vida toda. Quem sabe no dia do juízo esse teu opositor vai ter que falar: Deus Altíssimo, me perdoe. O Senhor colocou a Ira Dilma ali perto de mim, mas eu não aceitei. E ela não se corrompeu. É isso que conta. Em terceiro lugar, agora Nabucodonosor bendiz o Senhor e se torna testemunha principal da fé e fidelidade de 3 jovens, nesta libertação poderosa e miraculosa de Deus. E em último lugar, versículo 29 e 30. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo... Vamos. Seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Não posso ir mais à igreja não, porque o meu patrão está precisando de mim. Tu vai empobrecer, cara. Tu vai ficar pobre. Porque esse patrão não é dono de todo ouro e toda prata, não. Você tem que pensar diferente. Eu não posso te obedecer não, chefe. Eu posso trabalhar quinta, o senhor precisa de mim quinta? Que diabo, o senhor só quer no dia que eu tenho culto? Sai de mim, chulé. Larga tu meu pé, cara. Tu não tem outro dia não. Eu posso vir sábado, sexta-feira, posso fazer hora extra. Segunda agora eu não posso, porque segunda agora eu tenho uma reunião na minha igreja. Então vem quarta. Não, quarta também não posso. Quarta eu tenho culto, meu culto, o senhor tem que ir lá. Um dia que o senhor puder ir lá, vai lá. Se o senhor não quiser ir, está passando no YouTube as mensagens lá da minha igreja. Vai, aproveita, dá uma ligadinha lá, ninguém está vendo o senhor, aí o senhor pode... Você tem que ser verdadeiro, cara. Eu vou ver se dá. Aí, com o patrão lá, tá bom, tá certo. Aí com o pastor, não vou poder ir não, tem que ganhar dinheiro. Não, tem que, meu patrão está precisando de mim. Então, manda tirar uma foto dele numa cruz, bota lá na sua casa, seu patrão na cruz. Você se conformar e dizer assim, ele morreu por mim. Faz isso, seu patrão. E olha, eu não sou contra você ser honesto, fiel e obediente ao seu patrão, desde que a obediência não seja contrária à palavra de Deus. Finalmente, Sadraque, Mesaque e Abednego, de condenados à morte na fornalha. Olha só como é que as coisas mudam. Primeiro, passam a ser respeitados e prósperos pelo rei e por todos com a prosperidade que vem de Deus. Porque eles poderiam ter uma prosperidade momentânea, porque não
porque se curvaram diante de Sadraque. Tem muita gente próspera porque está se curvando diante de Sadraque, Mesaque e Abidnego. A prosperidade do Senhor, ela é inevitável em qualquer lugar e em qualquer tempo. Não fica com medo, não, de enfrentar os poderosos dessa terra. Porque Deus cumpre todas as suas promessas. Finalmente, eu quero dizer que Sadraque, Mesaque e Abidnego, de condenados à morte na fornalha, passam também a ser influências de como se muda decretos e leis num país. Queremos mudar essa lei desse país? A igreja tem o poder para isso. Não é com passeado, ia falar sapateado. Mas tem gente que acha que é com sapateado também, né? Mas não é com passeado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, é colocando Deus em primeiro lugar em tudo na vida, gente. O âmago da vida é ter Deus da vida na nossa vida. E em último lugar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, de condenados à morte na fornalha, passam a ser também exemplos para todos nós que somos tentados a negociar a nossa fé para nos dar bem numa sociedade corrupta, falida, que perdeu todo o respeito pelo Deus Todo-Poderoso. Esses três são exemplos e influência na minha vida. Não os conheci, mas creio, são pessoas que eu tenho que tirar o chapéu. Me ensinam que em momento algum, diante de nada nem ninguém, eu tenho que negociar a minha fé. Principalmente para me dar bem numa sociedade corrupta, falida, injusta, que tem desrespeitado o nosso Salvador. Amém? Amém. Entenderam? Não sei se Deus vai nos livrar da fornalha. Eu só sei que Deus é o nosso Senhor e o nosso pastor e Salvador. E é isso que importa para nós, ovelhas do rebanho do nosso Deus. Se isso não alegra você, se isso não traz emoção para você, se isso não traz satisfação para você, então tu estás no lugar errado e fazendo a coisa errada. Veja como muito grave você trocar um culto a Deus até por ficar descansando na sua casa. Veja como muito grave você que foi salvo para as boas obras, você não se envolver em nada para facilitar a sua igreja que está sangrando nesta questão. Veja como muito grave você fazer tantos e tantos e tantos crediários e não procurar saber o que mais eu posso fazer financeiramente. Porque se nós estamos empregados e recebendo salários, a gente pode fazer. É só não gastar mais do que a gente gasta. É só não comprar mais do que a gente quer comprar. Então, não veja como coisa normal, coisas da vida. Você está fora do altar. Você ser um político. Veja como muito grave. Que Deus quer te ajudar. E creio que é por essa razão que Deus está me mandando falar para você vir conversar comigo. Nós vamos ter terça-feira. Porque segunda eu tenho uma reunião. Era terça e agora é segunda. E quarta eu tenho que ir para BH. Nós temos terça. Se eu simplesmente ver que você está falando, bispo, marca um dia para mim. Eu estou vendo que você está interessado na ajuda de Deus. E se você é quem vem e serve, você está interessado em Deus te fortalecer cada vez mais.
Pode trazer tudo, razão, todas as razões. Seja ela que for, pode trazer. Eu estou preparado. Estou com a Bíblia aqui para fazer você ler e depois impor minhas mãos sobre você. Amém?